Olá, empresário Júnior, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como melhorar o nosso questionamento, como melhorar a identificação dos desejos, dos desafios, dos problemas do nosso cliente. Nós estamos na reunião de diagnóstico, nós estamos conversando com o nosso cliente e estruturando a nossa apresentação de modo que a gente queira chamar a atenção dele. Você se lembra que no módulo anterior a gente falou um pouquinho sobre como você montar um A4 com 4 quadrantes e no momento em que você estiver conversando com o seu cliente, você prestar atenção em todos os desafios, como é que o seu cliente se comporta aqui e o que ele está falando para você que são os principais problemas, são as principais dores que o seu cliente tem e que você deve resolver com o seu projeto. Então eu preciso te alertar com relação a algumas coisas e como a gente pode fazer para se tornar mais produtivo nessa reunião. Primeiro, não tenha medo de perguntar. Uma das principais dúvidas com relação à nossa reunião de apresentação é que a maioria dos empresários júniores que eu conheço, eles vão até a reunião com o objetivo de vender-se e de vender a empresa júnior. Esse ainda não é o momento. Esse é o momento de você questionar, de você perguntar. Cuidado com a maneira de você questionar também, porque a maneira de você questionar pode dizer muito sobre o que você quer saber. Não seja específico na hora de perguntar faturamento da empresa, se ele tem prejuízo, não seja muito específico nessas perguntas que são comprometedoras e vão exigir que ele te entregue alguma informação confidencial que ainda não é o momento de você pedir. Então, qual é a dica com relação a como você deve se comportar? Você já foi ao médico? Então, o médico não pergunta, e aí, você fuma? Você bebe? Você tem tatuagem? Faz exame de sangue? São perguntas assim, são perguntas leves, que têm um certo sentido de comprometimento, mas que não são perguntas que vão incomodar, como um delegado de polícia, por exemplo. E aí, você fez tal coisa? E aí, você estava lá na cena do crime? Então, cuidado com a maneira como você pergunta para não gerar um constrangimento ou, de repente, uma aversão no seu cliente e ele cria um bloqueio. Uma outra dica que eu te dou é que você possa usar um recurso muito interessante na hora que você estiver fazendo essa parte dos desafios, que é o diagrama de causa e efeito de um japonês chamado Ishikawa, que é a forma de você identificar a real raiz do problema. Por que a gente fala da real raiz do problema? Porque às vezes os clientes falam com a gente de maneira muito superficial e não com um real entendimento do que é de fato o problema dele. Imagine a seguinte situação, eu trabalho muito com equipes de vendas e às vezes eu chego no cliente e pergunto qual é o maior desafio que ele tem no mercado, ele fala que o maior desafio dele é o preço. Quando o cliente fala que o maior desafio dele é o preço, o que especificamente ele está querendo dizer? Quando ele fala que ele tem um problema com o preço, ele está sendo tão específico, mas tão específico como é a minha esposa quando eu chego em casa muito tarde da noite. Ela está sentada no sofá com os braços cruzados e eu pergunto, e aí amor, tudo bem? Ela fala, olha só como ela é específica. E aí eu estou conseguindo entender o que ela está dizendo. Fala sério, a gente não entende nada. Melhor fica quando eu falo assim, mas tem algum problema acontecendo? E ela fala assim, eu não sei, se você não sabe qual é o problema que está acontecendo, não sou eu que vou dizer para você qual que é o problema que a gente tem. E aí ficou mais específico ainda. Então cuidado na hora de você perguntar e aceitar muito rapidamente a resposta do seu cliente. Lembre-se, nós como empresários júniores, nós queremos resolver o problema do cliente. A gente quer que ele fique encantado com o nosso trabalho. Então faça mais perguntas de porquê. Se ele tem um problema, um desafio que ele enumerou, pergunte por que ele tem esse desafio ou o que ele acredita que está acontecendo, que está gerando aquele problema ou aquele desafio. Tente encontrar a origem do problema, para que você não trabalhe na superficialidade. Quando você está trabalhando, vamos imaginar que você esteja trabalhando com um restaurante e ele fala que o maior problema que ele tem é no layout da loja. Aí você pergunta, mas por que você acredita que o problema está especificamente no layout da loja? É porque quando os clientes chegam, a fila fica muito longa. Aí, de repente, ele não tem um problema no layout, ele tem um problema com a fila longa. E a fila longa talvez seja a produtividade, a produção lá da cozinha dele, que está atrasada. E neste momento você mostra o quanto você é profissional, o quanto você está preparado para identificar o real problema que ele tem, a real situação que você vai resolver. Então é muito importante que no momento de identificação de necessidades, identificação de desafios, identificação dos problemas, você seja a pessoa que mais pergunte e o seu cliente seja a pessoa que mais fale no momento dessa reunião. Não é hora de você se vender, não é hora de vender o movimento Empresa Júnior, não é hora de vender a sua empresa Júnior. Não é hora de falar sobre soluções, é hora de falar sobre os desafios, é hora de você exaurir, de você tirar dele todas as informações possíveis
para que você chegue lá ao cerne da questão e você consiga, de fato, resolver o problema do seu cliente. Eu garanto para você que se você estiver relaxado, se você estiver tranquilo, se você se der o tempo de questionar suficientemente o seu cliente com relação aos desafios, você vai conseguir encontrar qual é o problema de fato que ele tem e você vai ser a pessoa primeira que ele vai pensar na hora de solução, na hora de contratar a melhor solução para o problema da empresa dele. Ok? Faça as perguntas, se dê o tempo, questione, dê uma olhadinha na internet, procure diagrama de causa e efeito do Ishikawa, você vai ter uma boa ideia de quanto é importante a gente questionar a fundo cada situação que o seu cliente tiver. E se você tiver feito o seu dever de casa, se você tiver feito a parte de inteligência de mercado, reunindo com as informações que você já pegou no primeiro contato com o cliente, nesse momento as coisas vão começar a fazer sentido e a gente daqui a pouquinho vai para a solução e vai criar uma expectativa muito positiva com relação às soluções que a gente vai entregar para o nosso cliente. Te aguardo no próximo vídeo para a gente falar sobre criando expectativas excelentes. Até mais!